contentamento no mundo descontente. O apóstolo Paulo nos ensina qual é o segredo, como termos contentamento em um mundo descontente. No texto de Filipenses 4, versículo 11. Ele diz assim: aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra contente vem de autarkes, termo grego, que significa suficiente, autônomo. Tanto que o governo chamado de autarquia é um governo totalmente autônomo, independente das situações externas. Esse é o sentido da palavra contente. Esse é o sentido da palavra contentamento. Contentamento em nada tem a ver com as circunstâncias. Contentamento é totalmente independente, ele é totalmente autônomo das circunstâncias externas. Contentamento é um estado de satisfação, independentemente daquilo que te cerca. É interessante ver isso na história. A história conta que César Augusto, que foi um imperador, e todos os imperadores, todos os governantes da atualidade se inspiram em César. Tanto que o título César vem dele. Como na Rússia, os imperadores, as pessoas, os governantes são chamados de czares. Na Alemanha, de Kaiser. Tudo isso vem de César. Ele é a grande inspiração dos governantes. E é interessante saber que na história de César, em um determinado momento, ele se encontrava triste. E um dos seus conselheiros o questiona: César, qual a razão da sua tristeza? Por que você está insatisfeito? E César responde: porque eu nunca serei como ele. E o conselheiro o questiona: como ele quem? E ele diz: como Alexandre. Alexandre o Grande foi um grande conquistador, como nós sabemos. Alexandre foi um fenômeno no seu tempo. Mas também na história de Alexandre o Grande, em determinado momento, um amigo íntimo percebe que Alexandre estava depressivo e pergunta para ele: Alexandre, por que você está assim? Por que você está depressivo? Por que você está deprimido? E Alexandre responde: porque eu nunca serei como ele. E o seu amigo pergunta: como ele quem? E ele diz: como Hércules. E é interessante que Hércules nunca existiu. Nós sabemos uma série de histórias de Hércules, mas Hércules é um personagem mitológico. Hércules nunca existiu. E Alexandre estava insatisfeito olhando para alguém que nunca existiu. César estava insatisfeito olhando para Alexandre. E hoje os governantes se inspiram em César, alguém que estava insatisfeito, alguém que não estava contente. E com certeza, se Hércules tivesse existido, ele também ficaria insatisfeito por olhar para outra coisa. Então o contentamento em nada tem a ver com as circunstâncias. O apóstolo Paulo, que escreveu sobre isso, escreveu isso num contexto de prisão. Paulo estava preso quando ele escreveu a carta de Filipenses. E a carta de Filipenses é chamada de a carta da alegria. Paulo muitas vezes fala na carta de Filipenses: alegro-me. Paulo fala para nos regozijarmos, tudo isso na carta de Filipenses, num contexto que ele estava preso. E Paulo aqui nesse texto nos revela 3 segredos, nos revela 3 lições sobre como ter contentamento. A primeira coisa que ele diz é: eu aprendi. O contentamento não é algo que vai surgir naturalmente em nós. O mundo nos convida a sermos descontentes. A gente olha a vida de pessoas em redes sociais e nós pensamos muitas vezes: como eu queria estar a vida dessa pessoa. Mas essa pessoa está olhando para a vida de outra pessoa e está pensando: como eu queria ter essa vida. E esse ciclo nunca acaba. Paulo fala que ele aprendeu. E se tem uma geração que precisa aprender, somos nós. Nós precisamos aprender a ter contentamento. E a segunda lição é: sabe como ele aprendeu a ter contentamento? Sabe como ele aprendeu a estar contente em toda a situação? Passando por situações muito difíceis, passando fome, passando necessidade. Paulo passou por naufrágio, Paulo foi preso, Paulo já foi apedrejado, Paulo já foi dado como morto. E ele aprendeu nessa situação. Foi assim que ele aprendeu. Mas o terceiro ponto é: sabe por que ele aprendeu em todas essas situações? Porque ele tudo podia naquele que o fortalecia. Porque Paulo declara: tudo posso naquele que me fortalece. A fonte de satisfação, a fonte de força de Paulo era Cristo. E essa tem que ser a minha e a sua fonte. Se a nossa fonte de contentamento, se a nossa fonte de suficiência, se a nossa fonte de satisfação for Cristo, nós vamos aprender a ter contentamento. Esse é o caminho que Paulo nos ensina. Primeiro, é um aprendizado, é uma coisa diária, é uma rotina diária, aprender. Segundo, é passando por situações muito complicadas. Mas, terceiro, é olhando para aquele que é a fonte de toda satisfação. É assim que Paulo nos ensina a ter contentamento. E eu te convido a ter contentamento em um mundo descontente. Você já sabia de onde vinha essa palavra?
Você já sabia como Paulo nos ensina o segredo de ter contentamento? Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, espalhe essa mensagem, porque essa geração precisa de ter contentamento. Essa geração precisa ter a fonte de satisfação em Cristo. Até a próxima!